Bem-vindos, galera, então, a um vídeo para demonstrar a troca da presilha dos bastões da Tucker e também falar um pouquinho sobre as presilhas antigas, que se chamam de V1, e as presilhas novas, que se chamam de V2. Versão 1, as antigas, e versão 2, as novas. Legal? Então, inicialmente a Tucker tinha os bastões de fibra de carbono deles com essas presilhas aqui V1. Elas eram já presilhas de muito boa performance, né? E no ano de 2022 a Tucker fez a transição para as presilhas V2, que foi uma grande evolução, foi uma grande mudança. Se vocês olharem aqui na parte de trás da presilha, que é normalmente onde ela quebra, que nem essa aqui que está quebrada, vocês vão ver que ela é lisa, né? E já a nova, ela tem todas essas partes aqui de plástico reforçado, o que significa que a chance de quebrar essas presilhas novas, as V2, são muito menores. Essas presilhas foram lançadas junto com a troca do tipo de pescoço, né? Então, antigamente os pescoços da Tucker já tinham a primeira seção com a conexão e aí depois eles tiraram e colocaram a primeira seção com essa presilha aqui. Então, existem ainda no Brasil algumas pessoas que possuem os bastões com as versões antigas, né? Então a presilha começava lá em T1, né? E aí ela ia T2, T3, T4 até o final, né? Que normalmente era a presilha T9. Hoje a gente tem a presilha T1, né? Que ela é menor do que a antiga T1. Então a T1 nova não existia nos bastões antigos. Então, para referência, para comparação, por exemplo, uma pessoa que tenha um bastão antigo, né, e quebrou a sua presilha T1 e ela quiser comprar uma presilha nova, ela vai ter que comprar a presilha nova T2, né? Por exemplo, aqui eu quebrei a presilha T2 antiga. Consequentemente, então, eu vou precisar da presilha T3 nova. Então, a gente sempre precisa, quando for repor uma presilha antiga por uma presilha nova, para pegar a equivalente, a gente precisa ter, então, uma presilha de número maior na presilha de modelo novo, legal? Então, esse aqui é o básico sobre as presilhas novas e antigas dos bastões da Tucker. E consequentemente, então, a gente vai ter uma presilha muito mais forte, que vai ter uma performance bem melhor do que as presilhas antigas. De fato, para quebrar uma dessas presilhas novas aqui, tem que colocar um esforço gigantesco nelas, tá? E agora, então, a gente vai falar sobre a troca da presilha. E eu vou falar tanto da presilha antiga quanto da presilha nova. Então, a troca da presilha, pessoal, ela é relativamente simples, né? Normalmente você vai ter uma presilha quebrada, então o que você precisa fazer a troca de fato é da presilha, né? E não da alavanca de presilha. Essa muitas vezes você pode reutilizá-la, tá? Então, aqui no caso a gente tem um bastão já com 4 anos de uso, né? E que a gente acabou estendendo a seção mais do que deveria e acabou quebrando a presilha bem aonde ela quebra quando existe o excesso de pressão, feito justamente por não ter respeitado a linha vermelha ou cinza, dependendo do seu bastão, tá? Então é só fazer a retirada. Para fazer a retirada da presilha é muito fácil. Lembrando que eu estou trocando uma presilha do modelo antigo por uma presilha do modelo novo. Então a minha presilha do modelo antigo que quebrou, ela é T2, consequentemente do modelo novo eu preciso de uma T3, tá? Se por acaso for uma presilha do mesmo modelo, aí é só pegar, obviamente, a presilha do mesmo tamanho. Para a galera que tem presilha antiga, você vai precisar de uma chave Allen 964, tá? Então tá aqui, esse sisteminha aqui tem todas elas, então é só pegar uma 964
e fazer o destrave dessa ferramenta, tá? E aí a gente só faz a remoção aqui desses parafusos, né? É só soltar um pouquinho que eles vão afrouxados, vai ser bem fácil de fazer a retirada da presilha quebrada. E aí, pessoal, muito importante na hora de se recolocar a presilha, tá? Sempre façam uma averiguação, né, uma inspeção visual dessa parte aqui aonde estava a presilha colocada. Dependendo do uso do bastão, dependendo da manutenção do bastão, dependendo do cuidado que a gente tem com o bastão, essa parte aqui pode acabar, com o passar do tempo, sofrendo um desgaste maior do que o esperado, né? Então, se por acaso tiver acontecido isso, muitas vezes a presilha vai estar frouxa aqui, né? E aí, eventualmente, você pode colocar uma fita isolante ou alguma coisa para aumentar o diâmetro. Acontece, mas é muito raro. Uma manutenção boa no bastão evita isso aí por um longo período de tempo. E aí, um outro detalhe muito importante. Na hora de fazer a colocação da presilha, tá? E aqui, só um detalhe. Lembra que a gente estava utilizando a chave Allen 964 para as presilhas antigas? Nas presilhas novas, a gente utiliza a 532. Legal? Então vamos guardar a 964, vamos pegar a 532, tá? 532 de polegada, né? E aí essa é a chave, esse é o tamanho para as presilhas novas da Tucker. Então é só a gente fazer a abertura um pouco do parafuso para afrouxar. E o que que acontece, galera? Na hora que a gente faz a inserção da presilha nova, muitas vezes a hora que a gente vai apertar ela, as pessoas acabam apertando demais, tá? Então aqui, depois que a gente afrouxou o parafuso, colocou, fez a reinserção da presilha, ela está no local. Lembrando que a parte de baixo da presilha, ela vai prender a presilha na seção inferior, que é aquela que a gente não quer que mova. E a parte de cima vai penetrar então a seção superior, que é a que a gente quer que mova. Se a gente apertar esse parafuso muito, essa presilha vai estrangular a seção aqui embaixo e vai ficar difícil depois, quando a gente fizer a inserção da seção de cima, vai ficar difícil o movimento de subir e descer da seção. Então, quando vocês estiverem fazendo o aperto desse parafuso, apertem o suficiente, mas não apertem muito, justamente para evitar que haja alguma restrição de movimento da seção que entra por aqui. Outro detalhe, como manutenção preventiva, sempre apertem isso aqui, eu diria aí uma vez por mês. Para fazer um bastão Tucker 50 não demora nem 2 minutos para reapertar todos os parafusos e deixar as presilhas fixas. Isso vai evitar que quando você estiver trabalhando, acabe ficando solto isso aqui. E por acaso, se você não tiver a chave contigo na empresa que você estiver trabalhando ou na casa, aí fica mais difícil de conseguir executar o trabalho. Presilha colocada, a gente faz a reinserção das seções superiores. Você pode fazer um teste para ver se está deslizando bem, né? Deixa bem afrouxada aqui a alavanca de presilha e ver se está deslizando bem. Está deslizando bem? Ótimo. Está deslizando com um pouco de dificuldade? Simplesmente vem aqui e afrouxa um pouquinho esse parafuso que segura a presilha. Veja se a presilha ficou firme. Faça um outro teste. Ficou bom? Ótimo. Não ficou bom? Solta mais um pouquinho. Sempre se certifica primeiro de que a presilha está firme na seção de baixo. E aí está indo fácil de cima para baixo. Beleza, é isso aí. Aí só trabalhar com o sistema da alavanca de abrir e fechar. E está feita então a troca da presilha nos bastões da Tucker. Como sempre, qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco pelo WhatsApp, pelo Instagram. E a galera aí que já tem o nosso telefone também pode chamar aqui, é um prazer servir. Valeu, galera, um abraço.